Glória a Deus. A paz de Cristo, irmãos. Uma alegria poder estar novamente nessa casa. Obrigado, pastor Newton, os demais pastores. Queria pedir você para abrir sua Bíblia no texto que a gente vai meditar essa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo Reis, capítulo 6. É uma palavra de Deus para nós. Eu quero pedir a você que tenha o seu coração aberto para aquilo que Deus tem para compartilhar conosco nessa noite tão linda e tão especial. Segundo Reis 6 é um texto bastante conhecido, a gente vai ler a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais ou pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler conta para nós uma parte da história de um dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, um profeta chamado Eliseu. Nós conhecemos a sua história, a forma como Deus o chama. Ele é alguém que caminha ao lado de Elias e recebe a incumbência de ser o seu sucessor. E uma das coisas que chama a atenção em Eliseu, para além da forma com que Deus o usa, os milagres que ele realiza, é também a sua preocupação e o seu envolvimento com a capacitação de pessoas. A gente vai ver em algumas passagens Eliseu ministrando aquilo ou naqueles lugares conhecidos como escola de profetas. Lugares onde homens que tinham chamado da parte de Deus queriam aprender um pouco mais a respeito do Senhor e dos seus mistérios e se assentavam para ouvir esse profeta chamado Eliseu. Uma das passagens mais conhecidas da história de Eliseu e que trata disso está no capítulo de número 4, quando a Bíblia diz que uma das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor e veio o credor para levar os meus 2 filhos. Aquela conhecida como a viúva do azeite que foi multiplicado. Aquela mulher se identifica, e a Bíblia também a identifica, como sendo esposa de um desses homens que eram discípulos de Eliseu. Algumas vezes a Bíblia usa também a expressão filhos dos profetas. Eram homens que paravam para ouvir Eliseu e ser instruídos por ele. Nesse capítulo de número 6, a gente tem mais um desses momentos onde Eliseu está interagindo com esse grupo de homens que estão sendo ministrados por ele. Nesse capítulo específico, a Bíblia não fala qual foi a mensagem que Eliseu trouxe ou o seu ensino. A Bíblia diz que ele está com esse grupo e Eliseu é procurado por esse grupo de homens para comunicar um problema, ou para trazerem um problema a ser comunicado ao profeta. A Bíblia diz que a queixa que eles trazem é o seguinte: Eliseu, o lugar que a gente está, ele tem um problema. Eles não apontam um problema no ensino, a tua palavra é sensacional. Eles não apontam um problema na liderança, a gente sabe que o Senhor é um homem de Deus, tanto que mesmo no processo de ir resolver, eles querem que Eliseu estejam juntos, mas há uma realidade que eles entendem como problemática. E que realidade é essa? O lugar em que eles estão está estreito, desconfortável. A gente não sabe se pelo crescimento da quantidade de alunos, a gente não sabe se o lugar que eles estão foi de alguma maneira adaptado, mas fato é que esses homens percebem um problema. E o problema é: aquilo que é bom pode ser melhorado. A gente precisa, para tornar esse ambiente melhor, fazê-lo crescer. A Bíblia diz que esses homens vão trazer essa comunicação para Eliseu. E aqui a gente tem uma primeira coisa que vale a pena a gente olhar, pensar e ser ministrado por ela. Esses homens têm a capacidade de fazer uma leitura do ambiente, perceber problemas. E eles conseguem fazer a distinção muito clara entre aquilo que dentro do ambiente é abençoador e não precisa ser mudado, e aquilo que pode e deve sofrer alteração.
Eles não generalizam. Não, aqui não serve para absolutamente nada, porque Eliseu não se preocupa com nada, nem tampouco eles se tornam acomodados. Não, isso aqui a gente tem que ver, porque a vida é assim mesmo. Muito pelo contrário. O ensino é bom, a mensagem é boa, nós estamos crescendo espiritualmente, mas existe uma parte aqui do processo que pode ser aprimorada e modificada. A primeira coisa é essa capacidade de perceber, de fazer essa leitura, e eles percebem um problema. Só que eles vão além da percepção do problema. Eles não apenas percebem, mas eles geram uma alternativa. Eles chamam o profeta e dizem: profeta, aqui perto de onde nós estamos está o Rio Jordão. E nas margens do rio tem uma vegetação que a gente pode cortar, trazer a madeira e usá-la para ampliação desse lugar. Nós algumas vezes até conseguimos perceber problemas, diagnosticar coisas que precisam ser mudadas. Mas às vezes a gente não vai ao próximo passo, que é gerar uma alternativa. Buscar soluções, buscar caminhos para isso. Temos um problema, a casa pode ser ampliada, ou deve ser ampliada. Temos uma possível solução. E, em terceiro lugar, eles se incluem como parte da solução. Eles dizem: Eliseu, o lugar é estreito, aqui perto tem madeira, e nós vamos lá. Se cada um de nós fizer a nossa parte e trouxer uma viga, a gente consegue tornar esse ambiente melhor. Ouça, nós muitas vezes percebemos problemas. Algumas vezes conseguimos ir na perspectiva além de gerar alternativa, mas muitas vezes tropeçamos ao não nos incluir como parte da solução do problema. E aí a gente se torna crítico, e aí a gente se torna chato, a gente se torna terceirizador de soluções. Não, mas alguém tem que fazer isso aqui, mas isso aqui não melhora. Isso, por exemplo, acontece no ambiente da família. Nós estamos num culto de família hoje. A gente consegue perceber aquilo que pode ser melhorado no ambiente da casa. A gente até, de alguma maneira, diagnostica como isso pode melhorar, mas a gente joga essa bola. Não, é a minha mulher que tem que fazer isso, são os meus filhos que precisam mudar, não, o meu esposo. Se cada um de nós fizer a nossa parte, é o que esses caras estão dizendo, isso vai melhorar. Eu me recordo, há um tempo atrás, eu estava pregando num canto desse no Brasil, num evento de jovens, e no último dia do congresso, falando a respeito de santidade, quando eu termino de pregar, o irmão me procura e diz assim: pastor, eu preciso falar com o senhor, Deus te usou essa noite para falar com a igreja, porque esses jovens aqui estão todos perdidos mesmo, essa juventude precisa se converter. E eu fui percebendo que o coração dele estava meio azedo, e aquilo era mais um desabafo do que uma comunicação de algo que Deus disse. E ele foi falando, quando ele terminou, eu falei assim: meu amado, o que você acha que a gente pode fazer para abençoar a juventude dessa igreja agora? Ele disse assim: pastor, a gente tem que orar por essa juventude, a gente tem que clamar por ela. Eu falei: meu irmão, o senhor porventura está com pressa? Ele disse assim: não, o senhor veio sozinho, vim sozinho. Eu falei: meu amado, eu estou hospedado aqui na igreja, o que o senhor acha da gente tirar agora um momento de oração pela juventude? Eu não tenho horário para dormir, o senhor também disse que não está com pressa? Ele disse assim: pastor, sem problema nenhum, eu vou só ali manobrar o meu carro e já volto. Se ele chegar aí, os irmãos me avisam, por favor, que eu estou esperando até agora. Percebe o problema, gera alternativa, mas não se inclui como parte da solução. Esses homens dizem para Eliseu: a gente sabe como resolve e a gente quer fazer parte disso. Nós não vamos sobrecarregar ninguém. Se cada um trouxer uma viga, a gente amplia esse lugar. Quantos creem que 2020 é um ano que Deus deseja que a gente cresça? Amém? Ouça, nós precisamos nos envolver nesse processo. Porém, a Bíblia diz que esses homens que saem para fazer essa obra recebem a bênção de Eliseu. Alguém diz: vai conosco, Eliseu vai. Eles estão no Jordão realizando aquela coisa maravilhosa, aquele mutirão de igreja lindo. Só que a palavra de Deus vai dizer que no meio do processo acontece um imprevisto. Uma coisa que não estava no script, uma coisa que não era esperada. A Bíblia diz que a obra é interrompida por conta de um homem que, cortando madeira com um machado emprestado, o ferro do machado se solta e cai na água. E a sua comunicação desse problema, o seu grito, faz a obra parar. Ouça com muita atenção, nós estamos hoje no primeiro dia do mês de março, o terceiro mês desse ano novo que Deus nos deu. E ao mesmo tempo que a gente pode olhar para esse período com um olhar positivo, ainda temos mais de 200 dias para frente. Algumas pessoas que conseguem fazer uma leitura negativa. Já se passaram 3 meses e as coisas não acontecem da maneira que eu planejei. E muitas vezes o nosso coração é tomado por uma realidade que muitas vezes serve como um freio para o nosso crescimento e desenvolvimento, que é a realidade da frustração. O que vem a ser frustração? Frustração não é a inviabilização do projeto. Frustração é a falência da expectativa que eu criei. Frustração não significa que alguma coisa não deu certo. Frustração é quando alguma coisa não sai da maneira que eu planejei. Frustração é quando alguma coisa acontece aqui dentro de um jeito, mas quando vai se concretizar, acontece de outra maneira.
Todos nós, dos maiores aos menores planos que fazemos, estabelecemos aqui dentro um cenário. A gente imagina, eu vou chegar lá e vou falar assim, vai acontecer assim, vai ser desse jeito, ou em janeiro eu vou fazer isso, em fevereiro. E aqui dentro tudo dá certo. Discutindo com a gente mesmo, a gente sempre tem razão, e os nossos sonhos sempre acontecem da maneira mais especial possível. Eu me lembro quando, bem mais jovem, eu me apaixonei pela menina que hoje é minha esposa, Midian. Fui um dia na igreja onde ela congregava, tomei coragem. No final do culto, cheguei para ela e disse, eu quero seu telefone. Ela me deu o telefone dela, eu anotei. Nessa época ainda não tinha o WhatsApp, esses negócios todos. Cheguei em casa e falei assim, vou ligar para ela. Pastor Guiar, e na minha cabeça deu certo. Eu falei assim, eu vou ligar para ela, quando ela falar alô, quem está falando? Eu vou dizer o amor da sua vida. Meu irmão, eu falei, essa mulher vai cair de joelho, vai ser arrebatada, vai ser um negócio sensacional. Na cabeça dá certo. Peguei o telefone, disquei o número dela, coloquei, chamou a primeira vez, tu. A segunda vez, tu. A terceira ela atendeu e disse alô. Quando ela disse alô, eu, tu. Cara, eu travei, cara. Eu não sabia o que falar. Falei, agora vai. E depois da terceira vez eu desisti. Depois fui tentar falar com ela pessoalmente e também não deu certo. Ouça, frustração é quando alguma coisa acontece aqui dentro, mas não se realiza do lado de fora. As pessoas que gostam de cozinhar, nessa época agora de internet, a gente entra na internet e vê uma receita. Bem simples, de um pudim. E você já viu a foto que tem na internet do pudim? É lindo, maravilhoso. Alto, brilhante, sem nenhum furo, perfeito. A gente pega a receita na internet e na nossa cabeça está a foto daquele pudim. A gente junta todos os ingredientes, diz lá que é um ovo e meio, a gente tenta cortar no meio o ovo para ser exato. Porque tem um negócio que são esquisitos. Monta o pudim, 112 graus, a gente coloca 22 minutos de pré-aquecimento, coloca dentro do forno e diz, vai dar certo. E as visitas estão chegando e aquela é a nossa sobremesa, porque quando vem alguém a gente quer fazer alguma coisa diferente, quando vai fazer alguma coisa diferente normalmente dá errado. Então, a gente coloca lá e traz. Quando a gente abre o forno, a gente descobre que o diabo fez uma obra. O Satanás agiu. Desenforma o pudim, e quando desenforma, só o sangue. Você já foi em casas onde a pessoa serve a comida já se desculpando? Olha só, rapaz, estou te dando isso aqui, mas não é bem isso que eu queria servir, mas acabou não dando certo. E aí, ouça o que eu vou dizer para você. Não adianta alguém dizer que está bom. A pessoa diz assim, não, está maravilhoso. A pessoa diz assim, não, não está. Por quê? O problema não é que não teve um pudim. O problema é que não foi o pudim do jeito que eu imaginei. Frustração. A Bíblia diz que esses homens que saíram para fazer uma obra, no meio do processo aconteceu um imprevisto, um erro, algo que estava fora do script, o machado se soltou e a obra parou. E aqui é uma primeira verdade que eu quero que você tenha no seu coração hoje. No processo de buscar o crescimento e o melhoramento nesse novo ano que Deus está nos dando, ouça, todos nós passaremos por imprevistos. Nem tudo vai sair da maneira que a gente planejou. E ouça, todo mundo erra. Ou melhor, só erra quem faz. Só erra quem faz. Naquilo que eu não me proponho a fazer, eu estou isento do erro. Por exemplo, eu nunca errei desmontando o motor de um carro, porque eu nunca desmontei o motor de um carro. Eu nunca errei regendo uma orquestra, porque eu nunca regi uma orquestra. Mas naquilo que eu me proponho a fazer, naquilo que eu me lanço a fazer, mesmo que o objetivo seja o crescimento, eu estou suscetível aos imprevistos, ao erro, ao tropeço. Você já viu, por exemplo, gente que não tem filho criticando crianças? Eu já fiz isso muitas vezes na igreja. Se vê uma criança passando, você diz assim, filho, se fosse meu filho. Porque quando eu tiver filho, vai ficar aqui, ó, senta 2 horas no culto. Aí nasce a criança. E aí você descobre que é mais fácil falar do que fazer, porque só erra quem faz. A Bíblia não diz que caiu o machado Não, a Bíblia diz que caiu o machado de quem se lançou a fazer. Só erra quem faz. Número 2, erramos tentando acertar. A Bíblia não diz que o machado caiu porque o cara estava brincando com ele.
roleta russa de machado. A Bíblia diz que enquanto cortava madeira, erramos tentando acertar. E no caso de alguém que está cortando madeira perto de um rio e pegou um machado emprestado, pelo menos 3 coisas podem ter acontecido. Número 1, esse homem pode ter errado por falta de conhecimento. Quem já trabalhou com machado alguma vez na vida sabe que o machado é uma ferramenta complexa. É uma ferramenta de encaixe. Antes de começar a trabalhar com o machado, a gente precisa realizar um processo para habilitar ele para aquilo que a gente quer fazer. Além da afiação, tem o processo que alguns chamam de cunha. Você pega pequenos fragmentos de madeira, coloca na parte superior do machado e bate para ele dilatar e abraçar melhor o ferro. Ou então alguns pegam o machado, colocam dentro da água, o cabo incha e abraça melhor o ferro. Esse homem pegou um machado emprestado. Talvez tenha errado por falta de conhecimento. Talvez tenha errado por excesso de vontade. Quem já trabalhou com machado alguma vez na vida sabe que não precisa apenas de força. Machado é uma ferramenta que, além da força, a gente precisa de ritmo. O cara pega o machado, 2 minutos ele cansa. É pá, 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 pá. Excesso de vontade. Às vezes, querendo fazer muito e querendo realizar mais rápido, a gente vai... E o machado não aguenta a pressão e se solta. Quantas vezes, por excesso de vontade, a gente erra? Voltando aqui na história da minha esposa. Comecei a namorar a Midian, depois desse processo que Deus interveio, foi legal. Comecei a namorar, pedi o pai dela para namorar num domingo. Na segunda-feira, fui buscar ela pela primeira vez na faculdade. É isso aí, meu irmão, é isso aí. Está lá na faculdade, fui buscá-la. Ela fazia faculdade de administração, Universidade Uniswan, no Rio de Janeiro. Eu estou indo para a faculdade, para buscar, no meio do caminho eu pensei assim, rapaz, primeiro dia de faculdade que eu vou buscar ela, preciso levar um presente para ela, e eu não comprei. Onde ela estudava, eu descia num canto aqui, no ponto de ônibus, tinha uma linha de trem, eu passava por baixo da linha do trem, tinha uma passagem subterrânea e saía do outro lado em frente à faculdade. E eu estou pensando, o que é que eu vou comprar? Tudo fechado, tarde da noite. Quando eu passo embaixo da linha do trem, o que é que eu vejo? Um pessoal vendendo umas frutas. Meu irmão, eu vi umas bananas lindas. Sabe aquelas bananas sem nenhuma pinta? Perfeito. No que eu bati o olho, eu falei, pronto, provisão de Deus, vou comprar uma banana para minha amada. Cheguei para o cara, falei, quanto é que é a dúzia? Ele falou assim, como eu estou fechando, é mais barato. Quando eu falei, me dá uma dúzia de banana, ele foi me dar e falou assim, só tem um problema, acabou minhas sacolas. Falei, não, fica tranquilo, está tudo certo. Pego o cacho de banana e lá vou eu para frente da faculdade. Quando a porta da faculdade se abre, que sai a turma de administração e eu vejo ela, ela para. Quando ela parou, eu falei, é muita emoção, ela não esperava que eu estivesse aqui. O que é isso? Excesso de vontade. Querendo presentear, querendo acertar, querendo fazer o melhor, não querendo errar, a gente às vezes com muita sede ao pote, erra, tropeça. Terceiro, erramos por falha de posicionamento. Quem corta madeira com um machado na beira de um rio deve saber que não pode ficar de costas para o rio. Porque se o ferro se solta, cai na água. Quem disse que esse cara sabia isso? Algumas vezes nós erramos por falha de posicionamento. Nós temos a melhor das intenções, nós queremos fazer o melhor, mas muitas vezes não sabemos como nos posicionar. É, por exemplo, no início de casamento, a gente vem de uma família de cultura completamente diferente, até a gente conseguir encontrar o lugar, até a gente conseguir encontrar o espaço, até a gente entender onde é melhor estar ou fazer, muitas vezes erramos. Então ouça, só erra quem faz. Erramos tentando acertar. Terceiro, quando erramos, nos tornamos o centro das atenções. A Bíblia não diz quantas pessoas cortaram e não aconteceu nada. A Bíblia não diz quantos levaram uma viga e devolveram o machado, mas a Bíblia fala do cara que o machado caiu na água. Porque muitas vezes o tropeço repercute muito mais do que o acerto. Quando erramos, muitas vezes nos tornamos o centro das atenções. Citei um pouquinho aqui de manhã, me lembro de minha mãe, Dona Maria da Penha, uma mulher muito séria, muito sisuda, uma mulher de Deus. Minha mãe, eu chegava em casa com um boletim, sempre tirei notas boas, 9, 8,5, 10, na época que o boletim ainda era vermelho e azul, era didático. Chegava em casa, chegava para minha mãe e dizia assim, mãe, trouxe o boletim da escola. Ela abria e olhava, a senhora viu aí? 9 em matemática, 10 em português, 8 em ciência. Eu olhava e dizia assim, fechava, você não fez mais do que a sua? Principalmente as mães falaram agora, eu percebi uma voz feminina crescendo nesse lugar. Você só estuda, é isso que você tem que fazer. Um dia, eu cheguei em casa com uma nota 4 em matemática. Cheguei em casa,
boletim guardado, não queria entregar. Minha irmã estudava na mesma escola que eu. Entrei em casa, minha mãe falou assim, e o boletim? Eu falei, mãe, não veio. Minha irmã disse assim, veio sim. Eu falei, Satanás, inimigo. Tirei o boletim, entreguei para minha mãe, tinha 13 notas, 12 azuis e uma vermelha. Qual que ela comentou? A vermelha. Minha mãe criou um escarcéu. Minha mãe me chamou para conversar, disse, o que está acontecendo com você? Você está usando drogas? Uma nota vermelha. Minha mãe ligou para minha tia, minha mãe falou com as irmãs do círculo de oração. Eu chegava na igreja, as irmãs diziam assim, estamos orando pela sua mente. Eu falei, Jesus, eu não fiquei louco, eu tirei uma nota 4 em matemática. Quando erramos, nos tornamos o centro das atenções. A Bíblia diz que esse homem que está cortando madeira, ele erra. Acontece um imprevisto. E a segunda pergunta que vem é a seguinte, se só erra quem faz, se a gente erra tentando acertar, o que fazer quando o imprevisto, quando o erro acontece? Esse texto nos ensina. A partir da reação desse homem, há verdades aqui que eu queria compartilhar com você. Que talvez nesse ano que está começando ainda, você talvez esteja travado. Porque na sua cabeça você imaginou que porque tinha o propósito correto, porque estava fazendo do jeito certo, porque tinha um desejo de acertar, tudo ia sair da maneira que você planejou. E as coisas, algumas coisas você está vendo ir por água abaixo. E você travou. Porque de alguma maneira você acredita que isso não é para você. Ouça, esse homem quando erra, ele nos ensina pelo menos 3 coisas. Número 1, a Bíblia diz que quando o machado cai na água, ele dá um grito. Ele diz assim, ai! É o que o texto diz. Eu fiquei pensando se fosse eu no lugar desse cara. Eu peguei um machado emprestado, levei para a obra da igreja, o pastor Newton está lá, eu estou cortando madeira perto dele, de repente o machado, buf! Alguém olha e diz assim, o que aconteceu? Nada não, foi um baiacu. Foi um peixe que subiu. Por quê? A gente não quer admitir a realidade do imprevisto, do erro. Esse homem, em primeiro lugar, considera a gravidade do que aconteceu. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu, isso dói em mim. Ele dá um grito, ele diz, ai! Ouça com muita atenção. Nós não podemos caminhar pela vida fingindo que tudo está bem quando não está. Nós não podemos, ao mesmo tempo que nos curvar, ou melhor, travar diante do erro, também não podemos fingir que tudo está normal. Há algumas pessoas caminhando pela vida com um pedaço de pau, fingindo que é machado. Há algumas pessoas caminhando com um pedaço do que deveriam, porque uma parte se perdeu, e fingindo que está tudo bem. Há pessoas usando uma aliança, e a aliança é a lembrança, um pedaço, uma memória de um casamento que na prática não existe mais. Por quê? Começou a ir por água abaixo. Esse homem dá um grito. Uma das coisas que me impressiona na Bíblia é como Deus lida com gente que se arrepende, que se quebranta. A Bíblia diz que esse tipo de gente é irresistível ao Senhor. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Você lembra de Davi? Davi um dia tropeça, pisa na bola, tudo está indo por água abaixo. Um profeta entra no lugar onde ele está e conta para ele uma história. Diz assim, Davi, tem uma história para contar para você. Tinha um cara que tinha uma ovelhinha só, tinha um outro que tinha um monte de ovelha. O que tinha um monte de ovelha matou o cara que tinha uma ovelha só, ficar com a ovelha dele. O que você acha disso? Aí Davi para e diz assim, esse homem é digno de morte. Aí o Natã olha para ele e diz assim, esse homem é você. Imagina, o profeta veio repreender o rei de Israel a respeito do seu pecado. Os dois estão num ambiente, eu imagino Davi olhando para ele e podendo dizer assim, mais alguém sabe disso? Você contou isso para mais alguém na vinda para cá? Não, Deus mandou eu falar diretamente com você. Ah, então tá bom. Joabe, traz uma espada para mim, por gentileza. Se ninguém sabe, vamos resolver esse problema. A Bíblia diz que não. Quando ele ouve esse homem é você, ele diz assim, eu pequei contra o Senhor. Não deveria. Tropecei. No gabinete pastoral, uma das frases que eu mais ouço é, eu não acredito que isso aconteceu. Pastor, não acredito que isso aconteceu, não acredito que isso aconteceu. O primeiro fato é acreditar e admitir. E, em nome de Jesus, ter o coração quebrantado para assumir alguma coisa está indo por água abaixo. E todas as vezes que a gente clama por misericórdia, Deus se inclina ao nosso favor. Ai! Número 2. Esse homem considera a gravidade do erro. Número 2, esse homem considera o alcance do erro. Ele diz, ai meu Senhor, porque era o quê? Emprestado.
O que ele está dizendo é o seguinte: o que eu realizei ou o que acabou de acontecer aqui impacta alguém para além de mim. E essa é uma realidade que a gente precisa considerar. Existem muitas pessoas que vão caminhando pela vida de alguma maneira acreditando que tudo o que acontece se resume ou tem como impacto apenas em você mesmo, e a vida não é assim. Quando um pai erra, isso gera impacto em seus filhos. Quando um líder erra, isso gera impacto em seus liderados. Quando um pai erra, há uma reverberação. Esse homem está dizendo a seguinte coisa: a forma com que eu me comportei, ter deixado cair o machado na água, vai prejudicar alguém. Por quê? Porque alguém me confiou algo para eu utilizar. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Todos os dias a gente recebe para aquilo que a gente vai desenvolver empréstimos. Eu saí de casa, cada vez que eu saio de casa para ir a alguma cidade pregar, minha esposa e meus filhos emprestam para mim confiança. Entregam para mim, emprestam para mim amor, respeito. E o que minha esposa espera é que, ao voltar para casa, eu entregue intacto aquilo que levei. Eu diga: está aqui o que você me emprestou. O meu pastor me empresta confiança, me empresta o seu nome. A igreja onde eu sirvo como pastor me empresta confiança. E o que eles esperam é que eu volte com isso intacto. Que eu realize o que Deus me mandou realizar e volte com o machado intacto. No meio desse processo, a gente às vezes não considera o alcance. E tem gente que diz assim: não, pastor, eu já resolvi tudo com Deus, está tudo certo. E com o outro que foi prejudicado pelo teu tropeço? E com a esposa que você precisa pedir perdão? E com as pessoas que te confiaram ou que depositaram em você confiança que você precisa pedir perdão? A gente precisa, em nome de Jesus, considerar que há um alcance. Eu vivi durante mais de 10 anos da minha vida, a minha pré-adolescência e adolescência, com meu pai alcoólatra e usuário de drogas. Quantas vezes eu vi meu pai sair de casa na sexta-feira e chegar só na segunda bêbado? Quantas vezes eu tive que recolher ele do chão completamente vomitado, dopado pelo álcool? E eu me lembro das conversas que meu pai tinha com minha mãe. Minha mãe dizia para ele assim: João, é o nome dele, João, olha o que você está fazendo com a gente. A resposta do meu pai era: com vocês? Não. Quando eu bebo, o fígado detonado é o meu. Quando eu uso cocaína, o nariz arrebentado é o meu. Quando eu fumo, o pulmão que se arrebenta é o meu. Só que meu pai não sabia, ou não queria enxergar, que enquanto ele bebia, não era apenas o fígado dele que era detonado, era o coração de seus filhos também. O que ele não queria enxergar é que enquanto ele estava distante, não era apenas os seus órgãos que eram detonados por causa do vício, mas o coração de uma mulher solitária também era afetado. Há um impacto, há uma reverberação. Jovens que saem de casa todos os dias e não atentam para o fato de que há alguém esperando por você. Pastor, mas a vida é minha. Amado, em nome de Jesus, a gente só realiza o que realiza porque alguém nos empresta. E quem empresta, espera recolher intacto. Esse homem diz: olha, o machado era emprestado. Então, em primeiro lugar, eu preciso considerar a gravidade do erro. Em segundo lugar, eu preciso considerar o alcance do erro. Em terceiro lugar, eu preciso aprender a pedir por ajuda. Esse homem diz: ai, meu Senhor. Se você pode, diga comigo: ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor. É isso aí, meu Senhor. Eu fiquei pensando se fosse eu no lugar dele. Eu estou ali cortando madeira, o machado caiu na água. Eu, Jodson, me conheço. Se fosse eu tinha pulado na água. Eu me conheço. Porque na minha cabeça, muitas vezes, se estabelece a lógica do seguinte: eu fiz, eu resolvo. Só que esse rio é o Jordão. No capítulo 5, Naamã, quando vai falar dele, diz que uma das características não é ser tão límpido. Esse homem poderia ter pulado na água, mas o que ele faz é clamar por ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem situações na vida que a gente tem a capacidade de iniciar, mas a gente não consegue finalizá-las sozinho. Existem rolos em que a gente se enfia, que a gente consegue entrar, mas não consegue sair sozinho. Só existe um jeito de sair rápido de um labirinto. E o que é um labirinto? O labirinto é uma estrutura que causa em nós a falsa sensação de que a qualquer momento a gente acha a saída. O cara diz assim: não, agora achei, parede, agora achei, parede, agora achei, parede, 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 parede. Só existe um jeito de sair rápido de um labirinto. Sabe como é? Sendo puxado por cima. Existem pessoas que estão há muito tempo batendo cabeça, acreditando: eu resolvo. A gente precisa aprender com esse homem. Ai, meu Senhor, eu preciso do teu auxílio. E quando eu falo disso, eu me lembro de uma experiência que vivi.
Uma cena comum do cotidiano que Deus ministrou no meu coração. Eu fui visitar um casal de amigos que tiveram filho e eu não tinha tido oportunidade ainda de conhecê-los pela distância que a gente morava. Quando fui à casa deles, a filha deles estava com 3 anos de idade, 3 e pouco. Chegando lá, me sentei na sala, a esposa desse meu amigo, Jodson, você quer água? Trouxe um copo de água para mim, um copo de vidro. Eu trouxe, bebi a água. Depois que eu bebi, fiquei com aquela sensação que eu não sei se é só minha. Você não sabe na casa dos outros o que fazer com um copo. Você não sabe se você coloca no chão, porque o piso é de madeira, você não sabe se você coloca no móvel, a pessoa fica chateada porque o móvel pode inchar. Fiquei com um copo ali na mão, pensando, Senhor, me dá revelação, onde é que eu coloco esse copo? Aí, de repente, a mulher, a esposa do meu amigo, percebeu e disse assim, Jodson, você já bebeu, você quer mais? Eu digo, não, não quero. Muito obrigado. No que eu estendi o copo para ela, a filha dela falou assim, mamãe, deixa eu levar na cozinha? Falou, não, filha, não pode levar, porque o copo é de vidro, você pode quebrar a mãe, por favor, deixa eu levar. Não, filha, deixa que a mamãe leva, porque o copo é de vidro. A mãe, deixa, por favor, porque todas as amigas das minhas mães, ou as mães das minhas amigas deixam, só a senhora não deixa. Se a senhora não deixa, a senhora não me ama, porque se você me amar, aquele drama. Aí a mãe disse assim, então tá bom, você leva com cuidado? Leva. Você já sabe o final da história, né? Quebrou, é isso aí, varão. A menina pegou o copo e o trajeto era curto, tinha um corredor da sala em direção à cozinha. E depois fazia assim, virava. Ela foi com o copo, daqui a pouco, quando ela virou, houve-se um som. Plá! No que houve-se um som do copo caindo, o pai corre, a mãe corre. Eu que sou curioso, corro também. Quando cheguei lá, a cena eu jamais vou esquecer. O copo quebrado no chão e a menina abaixando-se para juntar os cacos. No que ela está se abaixando, o pai que chegou primeiro grita e disse assim, para, filha! Ela travou. Olhou para o pai e disse assim, vai para o seu quarto e deixa que o papai limpe essa bagunça aqui. Ela entrou no quarto, o pai e a mãe pegaram vassoura, panos, foram limpando, eu ali intercedendo, e eles foram juntando, jogaram fora o copo. O que essa história me ensinou? Na nossa vida é exatamente assim. Deus nos dá algo para a gente levar daqui até ali. O que são 80 anos de vida? É daqui até ali. O que são 70 anos de casamento? É daqui até ali. A única coisa que a gente tem que fazer é conduzir intacto aquilo que Deus nos confiou enquanto responsabilidade. O trajeto é curto, é simples, não é complexo, mas a gente se distrai. A gente olha para o lado, a gente tropeça, a gente quer correr, a gente tem algum tipo de distração no meio do caminho. E quantos de nós, no meio desse processo, tentando conduzir o casamento, tentando conduzir o ministério, tentando conduzir a vida, deixamos cair no chão? E o problema é que quando cai no chão, a gente diz assim, eu fiz, eu resolvo. E uma criança curvada tentando juntar os cacos resolve o problema ou piora o problema? Piora. Porque até agora o que eu tenho é apenas alguma coisa material perdida. Se essa criança se curva e se corta, a vida começa a entrar em risco. Porque o corte vai fazer verter sangue. Algumas pessoas que estão essa noite curvadas, tentando juntar os cacos da vida. E você sabe que quanto mais mexe, mais piora. Quanto mais bota dinheiro para resolver esse problema, mais o dinheiro se esvai. Quanto mais tenta resolver, mais piora. Essa noite ouça o Espírito do Senhor dizendo a você, entra no seu quarto, fecha a sua porta e deixa que o teu Pai limpe essa bagunça para você. João, na sua epístola, diz assim, filhinhos, não pequeis. Ele está dizendo, pega o copo e leva para a cozinha. Só que ele diz assim, se no meio do caminho você tropeçar e pecar, não tenta resolver sozinho, não. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é. Se for para Jesus, pode ser melhor. Se for para o Senhor, fica à vontade. Pedir ajuda. E aqui eu termino. Como é que Deus vê os nossos erros? Porque representado na figura de Eliseu, a gente pode enxergar o próprio Deus. O profeta é a figura que representa Deus no meio do povo. Quando o homem grita, ai meu Senhor, porque era emprestado, Eliseu se levanta. E Eliseu vem em direção àquele homem. E quando Eliseu se aproxima do lugar do problema, Eliseu faz apenas uma pergunta. E isso me impressiona. Porque existem algumas perguntas possíveis para uma situação como essa. Ou pelo menos que eu faria. Primeira pergunta, por que caiu? A gente quer entender a causa. Segunda pergunta, como caiu? A gente quer entender a forma. Terceira pergunta, quando caiu? A gente quer saber em que momento. Eliseu só faz uma pergunta. A pergunta não é como, a pergunta não é quando, a pergunta não é por quê. Eliseu diz assim, onde caiu?
Porque o importante não é como, nem quando, nem porquê, o importante é onde. Se a gente tiver coragem de mostrar o lugar afetado pelo problema, Deus pode tocar e resolver. Ele diz, eu quero saber a área do problema, onde ele está escondido. E a Bíblia diz que ele corta um pedaço de pau. E a palavra de Deus não diz que ele toca no ferro. A palavra de Deus diz que ele toca na área onde o ferro está escondido. E quando ele toca na área, o machado flutua. Ouça com muita atenção o que eu vou dizer a você. Deus está interessado em que nós tenhamos coragem de permitir o seu toque em áreas onde os problemas se escondem. Deus não está preocupado apenas em tratar questões pontuais, Ele quer tocar nas áreas. Porque, ouça, eu atendi há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, um homem na igreja que entrou no gabinete. Pastor, eu te acompanho pela internet, eu queria falar contigo. Sim, meu amado, eu tenho um problema, pastor. Eu falei, qual é? Eu devo 2 milhões de reais. Eu falei, rapaz, que coisa forte. E aí ele começou a falar, e aí ele foi falando, e eu falei para ele assim, o que você acha, ouvindo a história de vida dele, não dá para entrar em detalhes aqui, eu disse, o que você precisa, ou o que você acha que precisa para resolver seu problema? Ele disse assim, 2 milhões de reais. Você não precisa de 2 milhões de reais. Alguém que chega numa dívida como essa, enquanto pessoa física, sem ter tanta coisa assim, esse homem não tem apenas um problema de dinheiro. Esse homem tem uma área que precisa ser corrigida. Esse homem precisa corrigir a sua noção de valor. Esse homem precisa corrigir suas prioridades. Esse homem precisa corrigir o seu senso do que de fato é valioso. Há uma área a ser tocada. Porque se apenas a gente toca no machado, a gente corrige um problema pontual. Então o problema talvez não seja apenas a traição, mas a área da sexualidade que precisa ser tocada. Porque muitas vezes por trás apenas do ato consumado existe um processo de apego à pornografia, existe um processo de desejos fora da vontade de Deus, há uma área a ser tocada. Em João capítulo 4, Jesus está na beira de um poço, chega uma mulher que parece ser santa. Ela é uma mulher que dá um fora em Jesus. Jesus diz para ela assim, me dá água. Ela diz, como pode você, sendo homem, pedir água a mim, que sou mulher e samaritana? Se tivesse os adolescentes lá, eu ia dizer, Ela começa a falar com Jesus sobre valores, sobre família. Ela diz, Jacó nos deu esse nosso poço. Ela parece ser uma mulher intelectualmente, uma mulher racional. Ela diz assim, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Ela começa a falar sobre espiritualidade e o discurso dela vai se construindo. Jesus olha para ela e diz assim, faz uma coisa então, chama para mim o teu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. Jesus diz, isso disseste com verdade, porque tu já teve 5, o que você tem agora não é seu. Preste muita atenção. Jesus, melhor do que ninguém, sabia que naquele momento de vida, aquela mulher estava envolvida com uma relação que não era um casamento. Jesus diz, o que você tem agora não é seu. Por que Jesus não diz assim, chama o teu amante? Por que Jesus não diz, chama o teu crush? Por que Jesus não diz, chama o teu ficante? Jesus não está preocupado apenas em tratar daquele problema, Jesus quer tocar na área. Tanto é que quando ele toca e essa mulher se abre, os machados flutuam. Jesus diz assim, não tem um machado só não, tem 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º agora. E eu preciso não apenas corrigir o problema desse teu caso, eu preciso mostrar para você o que é amor de verdade. Senão você deixa esse e daqui a pouco você está procurando em outro. A área precisa ser tocada. Essa noite o Espírito Santo está dizendo para nós, tenha coragem de dizer onde, e eu sou poderoso para tocar e fazer o que está indo por água abaixo voltar à superfície em nome de Jesus. Em último lugar, depois que o machado flutua, o texto termina dizendo assim, e ele disse, estende a tua mão, e ele o tomou. Não é Eliseu que pega o machado. Eliseu diz para o homem que derrubou, e diz assim, estende a tua mão e toma-o. Pastor Newton, se fosse eu talvez agiria diferente. O machado caiu na água, eu toquei com um pedaço de pau, o machado flutuou, eu diria assim, meu filho, me dá o endereço de onde tu pegou esse machado emprestado. Para quê? O diácono 01, vem cá. Leve esse machado lá, pelo amor de Deus, porque senão isso vai cair na conta da igreja. O cara vai dizer que pegou emprestado da igreja. Não. Se fosse lá em Londrina, talvez a gente diria assim, de que congregação tu é, o servo de Deus? Quem é teu pastor? Não. Quando o machado flutua, Eliseu chama o cara e diz assim, pega. Imagina ele olhando e dizendo, eu? Sim, pega.
A Bíblia diz que ele estendeu a mão e o tomou. Sabe por quê? Diga comigo assim: caiu o machado, foi por água abaixo, deu um rolo terrível, mas a obra continua. A obra continua. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu 12 de janeiro de 2020. Não sei, mas de uma coisa eu sei: o ano continua. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu em julho de 84. Não sei, mas se você ainda tem vida, é Deus dizendo: a obra continua. Há muita coisa a ser feita, independente do que aconteceu. A gente precisa ter coragem em Deus de se permitir viver novos começos. Novos começos. Eu termino lembrando a vocês da história de um homem chamado Pedro. Um dos discípulos mais empolgantes e, ao mesmo tempo, complexos e ambíguos de Jesus. Pedro é um cara passional, conhecido pela sua impulsividade. Um dia ele está ouvindo Jesus falar a respeito da sua morte, do seu martírio, e ele repreende Jesus. Olha que coragem. Ele olha Jesus e diz assim: eu vou morrer, você entregue na mão dos pecadores. Essa rapaziada aí vai me prender. Aí Pedro olha para ele e diz assim: o senhor está enganado. Isso só vai acontecer se eu não estiver lá. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não é assim, Pedro, isso vai acontecer. Mas para onde que o senhor vai? Pedro, o caminho onde eu vou, você não pode me seguir. Está lá em João, capítulo de número 13. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, o negócio é o seguinte: se necessário for, eu morreria por ti. Ainda que todos te deixem, eu jamais te abandonarei. Sabe o que esse homem está dizendo para Jesus? Ele está dizendo assim: eu não vou deixar o machado cair na água. O senhor pode ficar tranquilo que no que depender de mim, aqui, ó, isso aqui ninguém solta, eu jamais te abandonarei. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, eu sei que você vai me negar. E com relação a mim está tudo certo. Quando o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. O tempo passa, o tempo voa, Jesus é preso. Pedro, no meio daquele rolo todo, se afasta de Jesus. Jesus está sendo conduzido para um dos seus julgamentos. Chega alguém perto dele e diz assim: rapaz, eu acho que eu já te vi em algum lugar, hein? Acho que eu já te vi marcado numa foto de Jesus no Insta. Você é um dos seguidores dele. Ele diz assim: não, nunca vi mais gordo. Uma outra pessoa chega e não era um soldado, a Bíblia diz que era uma criada. Chega e diz assim: rapaz, eu acho que eu já te vi com ele, você parece com ele. Não, nunca vi. O terceiro chega e diz assim: você fala como um galileu, você anda com ele. Ele diz: não, eu sou argentino, eu não hablo hebraico. Vai fingindo. A Bíblia diz, Lucas registra isso, que Jesus fitou os olhos em Pedro. Sabe aquele olhar? A Bíblia diz que quando Jesus olha para Pedro, Pedro chora amargamente. Era o olhar de minha mãe sentada na mesa do círculo de oração, eu fazendo bagunça no meio da igreja. Alguém olhava e dizia assim: tua mãe está te chamando, tua mãe está te chamando. Quando eu olhava para ela, minha mãe fazia assim: irmão, acabou o mundo. Tudo está dito ali. Jesus morre, é crucificado, morre. Quando Jesus ressuscita, em uma das suas aparições, ele diz assim: vai e digam aos meus discípulos que eu ressuscitei, especialmente a Pedro. Você tem ideia do que é isso? A gente acha isso interessante, mas isso é complexo. Você disse que não ia trair alguém. Na hora que esse alguém mais precisou, você pisou na bola. Você acha que essa pessoa morreu, essa pessoa não está morta, e diz assim: manda dizer para ele que eu estou vivo. Isso é sério? Jesus aparece no meio dos discípulos, Pedro está, Jesus não fala nada. João capítulo de número 20, Pedro está pescando pelado na praia. Alguém diz assim: o Senhor lá na beira da areia. Ele pula com a roupa dentro da água e vem nadando ao encontro de Jesus. Jesus diz assim: vamos jantar? A Bíblia diz que há 7 homens tentando arrastar uma rede cheia de peixe. Pedro pega a rede que 7 homens estão com dificuldade e traz sozinho, porque ele quer impressionar Jesus. Ele vem com a rede. Quando ele chega perto de Jesus, tentando impressionar Jesus com os seus peixes, que ele olha, Jesus já está com peixe assado. Não deu certo. Todos se sentam, Jesus começa a servir todo mundo. E coisa terrível é quando você sabe que alguém tem alguma coisa amarga para dizer para você e essa pessoa não fala logo. Jesus serve todo mundo come, e depois Jesus vira para Pedro e diz assim: vamos conversar? Sim, Senhor. Pedrão, tu me amas? O que dizer? Para ele que sabe de todas as coisas. Pedro diz: tu sabes
O Senhor sabe se eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez. Jesus pergunta a terceira vez. Pedro diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quando Pedro termina de responder, Jesus olha para ele e de maneira simbólica diz assim: está vendo isso aqui? São as minhas ovelhas. Comprei com meu sangue, morri por elas. Apacenta as minhas ovelhas. Esse homem que talvez tenha acreditado que o ministério foi por água abaixo. Eu não consegui ser o que eu disse que seria. Eu prometi, na hora que ele mais precisou, eu me perdi. Ouve o Senhor dizendo: é tempo de novos começos. Apacenta as minhas ovelhas. Ouça, Pedro entende tão bem isso, que ele vai escrever uma coisa, e na sua epístola ele diz assim: todas as coisas conjuntas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Pedro está dizendo o seguinte: o importante, o que faz a vida dar certo é se a gente ama a Deus. Se a gente ama a Deus, tudo contribui para o bem. Se eu amo a Deus mais do que amo o meu próprio orgulho, se eu amo a Deus mais do que amo o meu perfeccionismo, se eu amo a Deus mais do que a imagem que eu criei de mim mesmo, não é à toa que Jesus só pergunta uma coisa, ele diz: você me ama? Porque se você me ama, todas as coisas podem juntos contribuir para o bem, porque você foi chamado por mim. Fique de pé, por favor, amado, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Esta é uma noite de novos começos para algumas pessoas que estão aqui. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, eu acredito que a palavra de Deus não volta vazia. Você que está hoje aqui nesse lugar, você que veio a essa casa de oração, está frustrado, paralisado, porque as coisas não saíram da maneira que você planejou, porque querendo acertar, você no meio do processo se perdeu, e hoje você tem visto muita coisa da sua vida, algumas áreas dela indo por água abaixo. Alguns estão molhados e ofegantes de tentar mergulhar para achar. Essa noite o Senhor trouxe você a esse lugar para dizer a você: clama por mim. Clama por mim. Se coloca diante de mim e eu sou poderoso para fazer o que está indo por água abaixo voltar à superfície. A vida não acabou, os sonhos não foram sepultados, não é hora de abandonar tudo, pelo contrário, a obra continua. Pastor, depois de tudo que eu fiz, será que ainda tem jeito para mim? Tem, a obra continua. Se você tiver coragem de parar de fingir que está tudo bem e dizer: ai meu Senhor, porque era emprestado, há renovo de Deus e uma possibilidade de novos começos. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, eu quero orar por ti em nome de Jesus. Rapidinho, pastor, Deus falou.